Bíblias do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35. Mateus 26, verso 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que seja mister ou necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só que aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza, e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amados, o título aqui do texto é Pedro é advertido. Nós vamos aprender algumas coisas interessantes neste texto. Eu botei o título da mensagem: o canto do galo, que era o sinal que Jesus deu para Pedro. Ele disse que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. Antes de eu abordar os tópicos, eu quero chamar sua atenção para dizer para você que provavelmente o canto do galo que a gente está registrado aqui não é o canto de um galo que a gente conhece, um galo normal. Porque segundo a palavra é bem difícil, a Mishaná ou Mixaná, conhecida como a Torá oral, ela também tem partes dela no Talmud, aonde está a lei, ética, costume e história do judaísmo rabínico. Os judeus, eles têm a Torá, a lei, os 5 livros de Moisés, escrito, e eles têm uma Torá oral. O que é a Torá oral? São costumes que foram passados, né, de geração para gerações, que eles, vamos dizer assim, não é que eles acrescentaram, mas que eles acharam que era bom também eles seguirem. E então eles têm a Torá escrita e a Torá oral, que os sábios, rabinos, passaram de gerações a gerações. Está registrada nesses livros, na Mishnah ou no Talmud também tem isso. E na Mishnah fala que, embora o galo e a galinha não estivessem entre os animais imundos de Levíticos capítulo 11, mas eles deixaram registrado neste livro que não era permitido criar galinha ou galo em Jerusalém, porque para eles é um bicho sujo, porque fica cagando, né, em qualquer lugar. Vai andando e defecando, vai andando e
Então para eles é um animal sujo. E a galinha também tem o costume de comer qualquer coisa. Come aranha, come cobra, come a lagartixa. O que tiver na frente dela, ela come. Então por causa disso, os judeus na Mishnah está escrito que eles não podiam criar esses animais dentro do território de Jerusalém. Ou seja, não existia galinha lá dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o galo tinha que cantar. Daí tem que se entender a história. Porque nesse período, quem comandava, quem estava no controle de tudo, era o Império Romano. E o Império Romano, eles tinham o costume de quando iam trocar a guarda, a cada vigília da noite, eles trocavam de guardas. Eles dividiam a noite em 3 vigílias, que começava a partir das 6 horas da tarde. Cada 3 horas era uma vigília. E eles tinham o hábito de tocar trombeta quando estivesse trocando a guarda. E a trombeta era tocada para que todos os moradores, quando ouvissem o som da trombeta, amados, ficasse tranquilo, porque os guardas estavam de sentinela, estava tendo uma troca de guarda. E o detalhe está aí. A trombeta, o toque que eles tocavam, a trombeta, chamava Galation ou Galacinion, que significa o canto do galo. Então o canto do galo aqui era o toque da trombeta dos soldados romanos. E por isso que alguns dos evangelhos aqui não falam, aqui fala antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, mas tem alguns evangelhos que falam quando o galo cantar 2 vezes, quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Porque eram vários toques de trombeta durante a noite. Então, amados, aqui nos mostra, então não era um galo, era o toque da trombeta, que era conhecido como o canto do galo. E Jesus disse: olha, quando cantar, você terá me negado 3 vezes. Nós vamos aprender algumas lições aqui neste texto. Primeira lição. Pedro, quando ouve que eles iam se escandalizar, ele já tira o dele. Eu não. Pode todo mundo aqui. Ele colocou todo mundo numa panela e disse: eles até pode mesmo, mas eu jamais. Eu morrerei contigo se for preciso. A primeira lição que eu quero comentar aqui, Jesus está ensinando Pedro. Todo esse processo é um ensinamento, Deus preparando, ou melhor, Jesus preparando Pedro para aquilo que tinha com ele. Porque Pedro pode ter negado Jesus aqui, amados, mas a história narra que depois deste acontecimento ele não nega nunca mais. E quando é chegado a sua morte, porque Pedro teve uma morte de mártir, ele morreu, foi morto, e eles foram crucificar ele não quis ser crucificado como Jesus, de cabeça para cima. Ele disse: eu não quero morrer como meu mestre, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ele. Então, dali em diante, Pedro não teve mais medo, não negou mais Jesus. Foi açoitado lá em Atos dos Apóstolos, amados. Foi mandado que parasse de pregar. Ele disse: olha, me importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eu não vou parar de pregar. E ele tinha sido preso, espancado, é outro Pedro. Então era tudo um processo. Mas a primeira lição que eu quero que você entenda é que pensamos ser melhor do que os outros e não somos.
Às vezes você acha que você é mais forte do que o outro. E na verdade, às vezes você é mais fraco ou tão fraco quanto os outros. Às vezes você pode olhar para alguém da igreja e dizer: esse aí é um crentinho fajuto, eu sou um crente melhor do que esse aí. E na verdade, irmãos, muitas vezes não é bem assim. Então Pedro achou que era superior aos outros, mas na verdade ele era o mais fraco dos outros, porque ele acabou negando Jesus. Ele acabou negando Jesus. Então, amados, nós não podemos ficar se achando que somos melhor, que somos mais fortes, que oremos mais, que lemos mais, que jejuamos mais, porque às vezes somos os mais fracos. E até foi necessário acontecer em Pedro passar por isso, para que ele entendesse depois, para que ele soubesse depois advertir os demais, para que ele pudesse depois pregar diferente aos demais. Por quê? Porque ele soube o que aconteceu com ele. Então, a primeira lição: não pense ser melhor do que os outros, porque não é verdade. Porque quando a coisa aperta, irmãos, nós nos surpreendemos. Quando a coisa, às vezes alguém pode dizer: eu faço, eu aconteço, mas quando chega na hora, não faz nada, irmãos. Às vezes você pode olhar alguma coisa com o outro e dizer: se fosse comigo eu faria diferente. E quando chega a sua vez, você faz pior do que o outro fez. Você corre mais ligeiro do que o outro. Está entendendo? Então, não pense que você é melhor, porque você às vezes é pior. E é isso que Jesus queria ensinar para ele. Então a primeira lição aqui é que Pedro achava ser melhor do que os outros. Eles podem, eu não. Jamais. Pois foi ele que negou. Foi ele. A segunda lição, amados, está na continuação do texto. Agora eles estão no Getsemane, versículo 40 e 41. A Bíblia diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo, vigiar e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Logo depois desse acontecimento, Jesus vai para o Getsemane orar. Chega lá no Getsemane, ele deixa os seus discípulos ali, pega Pedro, Tiago e João e vai um pouquinho mais à frente orar. E quando estão um pouco mais à frente orando, Jesus se distancia deles mais um pouco e vai orar sozinho. E quando Jesus volta, encontra eles dormindo. E Jesus diz para Pedro, foi exclusivamente para Pedro: não pudeste velar comigo nem sequer uma hora? O Espírito, na verdade, está pronto. O que a gente está dizendo com isso? O Espírito nosso, que é Deus, irmãos. O nosso Espírito, o nosso interior, amado, sonha com o céu, quer ir embora para o céu, mas a carne nossa é a nossa fraqueza. E Jesus disse: se não pudeste velar comigo nem sequer uma hora, não pudeste orar comigo uma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A segunda lição: precisamos orar por causa da fraqueza da nossa carne. Por que você precisa orar? Porque a carne é fraca. É só você orando que você vai vencer a fraqueza da carne. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Que se nós não orarmos, a carne vai vencer, a carne vai prevalecer. Por que os crentes têm uma dificuldade com orar, irmãos? Por que os crentes têm uma dificuldade de orar? Se puder, foge da oração. Se puder, chega atrasado para escapar da oração. Não estou jogando dieta para ninguém. Eu sei que tem gente que chegou atrasado por causa do trabalho, mas estou falando no geral. É assim que acontece. Eu sei que tem gente aqui na igreja que chega depois da oração de propósito para não orar, porque a carne não quer orar.
Orar não agrada a carne. Orar não favorece a carne. Orar, amados, mata a carne, queima a carne, sacrifica a carne. E nós, para vencermos, precisamos orar para vencer a carne. Está entendendo? Diga amém. Amém. Então a oração é para nós vencermos a fraqueza da carne. Por que Jesus orava tanto? Ele era filho de Deus, era Deus também. Bom, daí que não precisava nem orar, irmãos. É porque ele estava aqui, irmãos, 100% Deus, mas 100% homem. Como 100% Deus, era impossível ele pecar, mas como 100% homem, havia possibilidade disso acontecer. E ele tem que orar para que, assim como eu e você, vencemos a nossa carne. A Bíblia deixa claro, na tentação ele teve sede, ele teve fome, e o diabo usou isso contra ele. Primeira lição: não pense ser melhor do que os outros, porque você não é. Segundo, precisamos orar por causa da fraqueza da nossa carne. Terceira lição: lá no Getsemane, Jesus é preso. Chega o traidor, Judas, traz Jesus com um beijo, e aquele beijo lhe valia 30 moedas de prata. Quando vão prender Jesus, versículos 51 e 52, e eis que um dos que estavam com Jesus era Pedro. O outro, os evangelhos relatam que era Pedro que estava ali, que fez isso. Estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançam a mão da espada, a espada morrerão. Pedro, quando vê que vão prender Jesus, observe que ele nega Jesus, mas na hora da prisão ele tenta defender Jesus. Ele puxa a espada e corta a orelha do soldado para defender Jesus. Terceira lição: enquanto quisermos usar uma espada, não estaremos aptos para entender o propósito de Deus. Ou seja, enquanto nós quisermos lutar com as nossas armas carnais, nós não vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família. Era necessário Jesus ser preso. Ele advertiu eles que isto ia acontecer, mas Pedro queria usar da espada. É os crentes, irmãos, que qualquer coisa quer bater nos outros. É os crentes que qualquer coisa acha que se resolve com briga, se resolve na porrada. Esses, irmãos, é os que não entenderam o propósito de Deus ainda. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas. Nós não usamos os punhos para lutar, nós usamos os joelhos para lutar. E Pedro queria lutar com as armas desta vida. E Jesus diz: pode a tua espada na bainha, coloca de volta aí, porque quem usa dessa espada vai morrer por ela. Ou seja, quem quer resolver as coisas na porrada, quem quer resolver as coisas com as armas desta vida, vai morrer por elas. É que nem o irmão, que alguém bate no carro dele, ele fica bravo. Ele pega o taco de beisebol que estava do lado do banco e diz: Jesus, só um pouquinho que eu vou resolver isso aqui agora, do meu jeito. E vai para cima do carro do outro.
O outro, quando vê um cara vindo com um taco de beisebol, quem sai com um taco na mão é para fazer carinho em alguém? Quem sai com um taco na mão é para conversar? É para brigar. E detalhe, quem bateu no carro do crente não era de briga. Quando ele veio e não parou, ele sacou a arma, puxou e deu 2 tiros e matou. Entendeu? Quem quer usar a espada, por a espada vai morrer. Quem quer resolver as coisas como se resolve no mundo, como acontece no mundo, vai acontecer. Então aprenda isso. Não importa o que aconteça, não importa o que fale, o que você veja. Crente não resolve coisa com porrada. A gente tem outros meios. Glória a Deus. Jesus disse: se bater um lado da tua face, oferece o outro. É, papai. Se te obrigar a caminhar 1000 milhas, caminha 10. Caminha mais do que estão querendo. Ah, mas não vou me rebaixar, não vou. Filho, é Deus que julga. A vingança pertence ao Senhor. Quarta lição. Tem alguém aí? Diga glória. Glória a Deus. Quarta lição. No canto do galo desta passagem. Não se esqueça do que você ouviu ou aprendeu. Jesus advertiu ele. E ele faz isso hoje a nós pela palavra. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Essa noite, irmãos, sinceramente, eu vou ser obrigado a criticar Pedro agora. Se ele me diz que nesta noite eu vou negar ele diz que eu vou negar, vou cuidar porque eu não vou negar. Ele está dizendo que eu vou negar, mas eu não vou negar. E vou ficar atento, irmãos. Mas Pedro ouviu, entrou no ouvido e saiu do outro. Jesus advertiu que eles iam se escandalizar. Jesus advertiu que ele seria preso naquela noite. Jesus advertiu eles. Advertiu Pedro que Pedro negaria. Pedro esqueceu de tudo. É assim que acontece hoje, irmãos. Jesus fala, nos adverte pela palavra, e nós esquecemos e fazemos tudo errado. Ele diz na palavra: não faz, se fizer acontecer isso. E a gente ouve a palavra, e amanhã ou depois do culto, o que acontece? Nós estamos fazendo o que ele disse para nós não fazermos. Aquilo que ele advertiu para nós, nós continuamos cometendo o mesmo erro. Nós temos que aprender, irmãos, a ouvir e guardar aquilo que ouvimos e praticar. É como está lá em Mateus 7, 26 em diante, sobre os 2 fundamentos, que tem aquele que ouve, né? Não guarda, não pratica aquilo que ouviu, e acaba construindo a sua casa sobre areia. Vem o vento, vem a tempestade e a casa cai. Mas aquele que ouve, guarda e pratica, vem o vento, vem a tempestade e a casa não cai, porque edificou a sua casa sobre a rocha. Nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser praticantes daquilo que ouvimos. Na mesma noite, irmãos, aqui é noite, quando Jesus falou para ele: hoje, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, daqui um pouquinho. É a mesma coisa que eu digo para você: ó, irmão, vou usar aqui um exemplo. Ó, irmão, chega lá, irmão Alexandre, não mexe com a Paula, que ela é brava.
te sentar um cabo de vassoura para quebrar o braço. Brincadeira, cabeça, cara. Eu estou falando para ele, chega lá, fica quietinho, não vai nada. Ele chega, a pastora Paula está brava hoje, nem vem na igreja. O que eu faço? Chega lá, fica quietinho. Não fala nada. Ele sai daqui, chega lá, ronca grosso, enfrenta a Paula, discute com a Paula. Entendeu? É o que Pedro fez. Jesus falou para ele, poucas horas depois estava se cumprindo o que Jesus disse para ele que ia acontecer. Porque ele não guardou. Não guardou. Tanto que no versículo 34 Jesus falou, no 75, se você tiver com a Bíblia, acompanha aí, na parte de Atos diz assim, depois que ele nega Jesus 3 vezes, no 74 o galo cantou. Daí no 75 diz assim, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Ou seja, depois que aconteceu, ele lembrou. Quem está entendendo, diga amém. Não se esqueça do que você ouve e aprende. Coloque em prática. Quinta lição. Glória a Deus, vou pregar até as 9, vai estar chovendo. Quinta lição. Quinta lição. Verso 73. É a terceira vez que ele vai negar. Na primeira ele diz, no 70, não sei o que dizes. Na segunda, não conheço tal homem. E na terceira ele começa a espraguejar e a jurar que não tem nada a ver com esse homem. Está entendendo, irmãos? Ele começa a espraguejar, mas que maldição, que desgraça, que inferno! Eu estou dizendo que eu não conheço esse homem aí. Eu juro, nunca vi esse homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Quinta lição, a nossa maneira de falar denuncia quem somos. Só pela maneira dele falar, viram que ele falava como Jesus. Pois eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que anda no nosso meio, que a fala dele denuncia que não é um dos nossos. Linguagens do mundo, irmãos, as linguagens que o mundo usa, que muitos não se libertam dela. Usa a mesma gíria, a mesma expressão do mundo. Isso identifica que não é um dos nossos. Pode estar no nosso meio, pode se acertar conosco, pode comer conosco, mas ainda não é um dos nossos. Porque o que faz, irmãos, as pessoas verem que nós somos diferentes é a nossa maneira de falar e de viver. O que adianta na escola, no trabalho, na tua família, você falar igual a eles, igual ao mundo? Você não está, amados, sendo luz, você está sendo treva. Você não está edificando, você está escandalizando. E se você atrever a pregar para quem você fala na mesma língua dele, ele vai zombar de você. A nossa linguagem tem que ser diferente. A nossa maneira de falar tem que ser diferente. Nós temos que falar igual
que ele dizia testificava que era um deles. Tem gente que nem se esforçando, irmãos, para dizer que é um dos nossos, não consegue. Pois ele, pela sua palavra, a linguagem cristã tem que ser sadia. Tem que ser uma linguagem, amados, sem palavrões. Tem que ser uma linguagem sadia. Sem gírias, sem apelidos. Sexta lição, versículo 75. Lembrou-se Jesus das palavras, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Saindo dali, chorou amargamente. Diga comigo, chorou amargamente. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando ele lembra do que Jesus falou e vê o que ele fez, ele chora amargamente porque ele estava arrependido. A sexta e última lição que eu quero tirar aqui do canto do galo, que Jesus usa essa expressão: um arrependido é melhor que um convencido. Tem gente que é convencido que é crente, convencido que, amados, serve a Deus, mas não é uma pessoa arrependida. Nesse dia, Pedro se arrepende, amados, e chora amargamente. Tem pessoas, irmãos, que não sabem o que é isso, não sabem o que é chorar de arrependimento. Quer ver como ele era convencido? Lucas, capítulo 22, 31. É a mesma passagem em sequência, só que é outro evangelista falando. 22, 31. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus está dizendo para ele: você acha que você é, mas você não é. Você é um convencido. É a mesma passagem. É a mesma passagem. É quando ele diz que ele não ia escandalizar, que ele não ia negar. É a mesma passagem. Jesus disse: olha, Pedro, Satanás pediu para se andar com vocês como faz com o trigo, mas eu roguei por ti. Ó, Jesus fala bem claro: são 12, mas é por ti que eu roguei, porque você, Pedro, que acha que é, não é. Quando tu te converteres, porque você vai se converter, você vai me negar, Pedro. Mas Jesus sabia que depois que ressuscitasse, ia ter com Pedro, ia dar uma nova chance a Pedro. Pedro ia mudar, Pedro ia ser diferente, Pedro ia ser uma pessoa importante no reino de Deus. Quando tu te converteres, Pedro, você vai confirmar os teus irmãos que ainda estão balançando aí. Você vai confirmar eles, mas você não é convertido, você é convencido. Então, amados, um arrependido é melhor do que um convencido. É muito melhor alguém que acha que, amados, ou melhor, é muito melhor do que uma pessoa que bate no peito e acha que acha que arrebenta, do que alguém que reconhece a sua fraqueza e por ela chora amargamente. Porque esse, amados, é o que Deus quer. Esse é o que Deus precisa.
Para encerrar. Mas o que eu mais fico feliz por mim e por você é que Jesus, mesmo sabendo de todas as fraquezas de Pedro, ele era um dos preferidos. O que é isso, pastor? Deus não tem preferido. Para salvar, para usar, ele tem os seus preferidos. Jesus tinha 3 preferidos: Pedro, Tiago e João. Nos momentos mais importantes, eram eles que estavam com Jesus. No Monte da Transfiguração, quando ele se transfigurou e o seu rosto ficou como o sol, Mateus 17, era Pedro, Tiago e João que estavam lá. Quando ele entrou na casa da menina, da filha de Jairo, para ressuscitar, era Pedro, Tiago e João. Eles estão os 12 no monte. Jesus disse para eles: ó, ficam aqui, que eu vou com Pedro, Tiago e João um pouquinho mais à frente olhando. Está entendendo? Mesmo sabendo de todas as fraquezas e limitações de Pedro, ele ainda era o preferido. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu não estou aqui criticando a sua fraqueza. Eu quero que você entenda que só que ela precisa ser trabalhada. A única coisa que a gente não pode ter no coração, irmãos, é achar que é fraca, ou melhor, que a gente não pode ter no coração é ser fraco e achar que é melhor que os outros. É não ser e achar que é. Isso é o mal. Mas nós reconhecemos as nossas fraquezas, é uma oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida e de nos mudar para sermos pessoas melhores. Mas a tua fraqueza não impede que Deus te escolha e até que você seja o preferido. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé. Oramos a Deus.